Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Continuamos então com o nosso propósito de leitura bíblica anual. Estamos lendo o livro de Êxodo e hoje estaremos lendo os capítulos 22, 23 e 24. Amém? Lembrando sempre que estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Continuamos a falar sobre as leis, né? Então vamos lá, Êxodo capítulo número 22. Se alguém furtar um boi ou ovelha e abater ou vender, por um boi se pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por causa do seu furto. Se aquilo que ele roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, pagará-se o dobro. Se alguém fizer pastar um animal num campo, ou numa vinha, ou num lagar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais e as messes do campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo o dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, e se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. E em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de roupas, ou de qualquer coisa perdida, e de qualquer parte, diz: esta é a coisa, causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele que os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Veja que havia justiça, né, irmãos? Deus estava estabelecendo justiça na execução das leis, né? Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou um outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou afuguentado, ou que ninguém o veja, então haverá um juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do próximo. E o dono aceitará o juramento do outro e não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á-se o dobro. E se dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono estiver presente, não pagá-lo-á. Se for alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir alguma virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusá-la a dar-la, pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto, né? Que aqui é a bestialidade, né? Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás os forasteiros, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu os ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, a restituirás antes do pôr do sol, porque a capa aqui, no caso a veste, servia como cobertor, né? Porque é com ela que ele se cobre, e a veste de seu corpo, com que ele se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu os ouvireis, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito dos teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com que os bois e as tuas ovelhas 7 dias ficará com a cria e a mãe, e ao oitavo dia matarás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo. Deitá-lo-eis aos cães. Então vale aqui
leis de cunho social e cívico, né? E claro, também religioso, espiritual. Capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o jumento, lo reconduzirás. E se virdes prostrados debaixo de uma carga o jumento daquele que o aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Aqui é a lei de não combater o mal com o mal, antes vencer o mal com o bem, né? Não perverterás o julgamento do pobre na sua causa, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás os forasteiros, pois vós conheceis o coração dos forasteiros, visto que fostes também forasteiros na terra do Egito. Vamos falar agora sobre as festas, né? As festas e também o Shabat. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos. Porém, no 7º ano deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Aqui é o chamado ano do descanso, né? Ou também ano sabático. 6 dias farás toda a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento os filhos da tua serva e do forasteiro, em tudo que vos tenho dito. Andai apercebidos do nome dos outros deuses, nem vos lembreis, nem vos ouça em vossa boca. Tá? Então, essa questão aqui do sábado tá falando de que nós precisamos de um descanso semanal. É importante, é bíblico e é também bom para nós mesmos que durante a semana, né, tiremos pelo menos um dia de descanso. Né? Então, essa é a ordenança. Não um dia especificamente falando, né? As festas, né? 3 vezes no ano me celebrareis a festa, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho que houver de semeada no campo, a festa das colheitas, a saída do ano, quando recolherdes do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do teu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite e pela manhã. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Tá? Continuando aqui. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te levar em paz onde tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará vossas transgressões, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvides a minha voz e fizerdes tudo o que eu vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás todas as suas colunas. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, e confundido todos os que entrares, farei todos que os teus inimigos voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne uma desolação, e as feras do campo se não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possui a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até os Eufrates,
porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles e nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não faça pecar contra mim. Se servireis a outros deuses, isso vos será por cilada. Então, aqui, mais uma vez, Deus ratificando a promessa de que verdadeiramente colocaria Israel na terra prometida. Agora o capítulo 24, para nós encerrarmos. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se achegará ao Senhor, e os outros não se achegarão, nem o povo se virá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu de uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas essas palavras e, tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou a metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel, e vieram ao Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles vieram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para ensinar-lhes. Levantou-se Moisés, Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperais aqui até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se achegará a eles. Tendo Moisés subido, numa nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, clamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Amém? Deus abençoe os irmãos e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.